Beleza. Está gravando a nossa aula aí, tá? Bom dia a todos, né? Primeiramente, já Bom dia. desejando um Bom dia. Sexta-feira, né? Sexta-feira todo mundo vai para a balada hoje à noite, só que não. Todo mundo trancado em casa. Vou começar a correção dos exercícios. Tá? Então a gente vai estar compartilhando algumas telas aí com vocês. Então os exercícios eram esses, tá? Da página 200 e aí em cima a imagem de alguém chegando aqui, ó, Guilherme Telan. O Rio não tá conseguindo entrar, porque tá dando erro na senha. O Rio. Todo mundo entrou, ele tem a mesma senha, né, cara? Não tem muito. Não tem muito segredo, né, cara? É a mesma senha. O teclado dele tá com defeitos, cara, porque não tem. Né, se vocês não fizeram a mesma senha e todo mundo entrou, então é só digitar direitinho lá, que não tem como dar errado, né? Era importante ele participar. A gente estava conversando no post, né? Então era bom ele também entrar para participar da correção aí. Fala para ele tentar de novo aí. Eu falei. Digitar com calma a senha lá, que é aquele convite mesmo. Clicar no convite, colocar o número lá da reunião. Depois que ele colocar o número da reunião, ele coloca a senha. Só se ele está invertendo, né? Colocando primeiro a senha, depois o número. Não sei, mas ele tem que fazer nessa sequência. Pôr o número. Só clicar no link e já entra. É bem simples, cara. Clicar. Tá dentro da reunião. Então, beleza, vamos lá. Os exercícios lá da página 172 sobre adição, né? Sobre adição aqui, ó. Então, ele fez raiz de 242 menos raiz de 128 menos raiz de 50. Aparentemente não vai dar para a gente fazer essa conta porque os radicais são diferentes. Então, como a gente tinha explicado, é como se fosse x menos y menos z. Não dá para somar coisas diferentes. Só que na hora que você fatorar cada um deles, você vai ver que vai virar um número que dá, né? Vai ficar tudo em função da mesma raiz. Então, vou compartilhar uma outra tela. Professor. Oi. Não vai ser a correção da 170, 171 e 169? Sim, quer fazer Não, por esse é o ela? 73. É que eu só estava vendo se alguém ficou com dúvida nessa parte aqui, Cauã. Mas se quiser, a gente faz primeiro a outra correção lá. Deixa eu voltar lá. Não, beleza. Você que sabe. Como eu na pensei outra que aula. eu não fiz a 173. Quer ver? Ó, vamos lá. Eu não fiz a 173 ainda. Acho que o Rian conseguiu entrar. Eu coloquei o Rian na reunião agora aí. Então, esses exercícios anteriores aqui, a gente conversou na aula passada, que foi na quarta-feira, né? Foi isso? Sim. Foi, né? Eu perguntei se estavam com alguma dúvida, né? Se tinha alguma coisa, algum comentário. Como eram exercícios mais tranquilinhos, mas a gente vai falar sobre eles sim, tá bom? Então vamos retornar lá. Tudo bem. Até aqui a gente tinha feito, né? Até a raiz de 504, a gente fez isso aqui. Foi isso? Eu também não recordo, que é tanta videoaula que a gente fica meio bugado. Sim, a última videoaula foi isso. Das propriedades. Aí a gente, desses exercícios que você tinha comentado, se a gente ia corrigir, ou tem algum anterior a esse? Anterior a esse não tem não, né? Então, beleza. Não, a gente já corrigiu, eu acho. Então, nesse aqui, ó, raiz 12 de 7 à oitava. Você pode simplificar, né? E aqui, tá vendo, mistura com multiplicação, mas enfim. O que dá para a gente fazer aqui, ó, é simplificar esse radical aqui, ó. Divide os 2 por 4.
Aqui vai ficar raiz cúbica de 7 ao quadrado. Ok? Foi isso que vocês fizeram? Foi. Sim. Sim. Sim, né? Uhum. E aqui vai ficar raiz nona de 2 à sexta, simplificando, raiz cúbica de 2 ao quadrado. Uhum. É isso mesmo? Sim. Isso. Sim. Igual a outra, né? Então, você vê que aqui vai ficar... Deixa eu entrar aqui no Word. É que eu não consigo copiar esse pedaço aqui. Aí vocês vão me falando quando eu entrar no Word aqui. Então, fica como que está marcado lá? Raiz... Deixa eu... 12. Vocês estão vendo a tela? Porque aqui parece que deu um bug aqui no... Não. Não, né? Então, vamos lá. Tá uma tela preta. Isso, vamos lá. Vou colocar aqui o documento do Word. Agora, estão vendo uma raizinha aqui no Word? Sim. Sim. Uhum. Sim. Então, beleza. Então, deixa eu mudar aqui para uma raiz com índice aqui. Então, lá tinha... Estava raiz 12 de... De quanto que era mesmo? 7 elevado a 8. elevado a 8. Deixa eu achar onde que é o elevado aqui. Que esse daqui também é novidade para mim aqui, porque eu usava um outro. Acho que é aqui mesmo. Vamos ver se eu consigo elevar ao quadrado aqui. Negativo. É aqui. Sobrescritos e subscritos. Beleza. Era 7 elevado a 8, né? Isso. É. Não foi isso. 7 elevado a 8. 7. Aí, ó, simplifica isso aqui. Vai ficar 7, certo? Igual. Você pagou tudo, que beleza. Toma cuidado. Igual. Vou colocar de novo. Eu consigo deixar isso aqui mais pronto, tá? Desculpa. Então, como é raiz, eu não vou conseguir fazer pelo Word, não. Eu vou ter que ficar escrevendo raiz no Word lá. Aqui no livro vai ficar mais fácil fazer aqui, ó. Desculpa. Só que aqui não tem o recurso da raiz no livro, infelizmente. Então, deixa eu só diminuir o texto aqui para uns 9, um pouco mais, né? Deixa eu ver aqui. 12 pontos, tá bom. Bem, eu achei que ia dar para fazer pelo Word, mas se eu baixar o Word mais antigo que tenha o o de lato vai dar 3, aí sai mais cúbica. Não tem algo acontecendo hoje. 7 ao quadrado. Infelizmente não tem, não tem opção de desenhar a raiz aqui. Então ia ficar isso, né? Raiz cúbica de 7 ao quadrado. Multiplicado. Daí, esse outro aqui você vai fazer, ó, raiz de 3 vezes raiz de 3, né? Vai dar 9. Vai ficar, porque quando tem raiz com raiz, dentro da você pode multiplicar os limites. A raiz nona de 2. Só que dá para dividir por 3, né? O 9 e o 6. Então também vai ficar cúbica, né? Raiz de 2 ao quadrado. Beleza? Fazendo a conta. Raiz cúbica de 7 ao quadrado, raiz cúbica de 2 ao quadrado. Os índices ficaram igual, né? Raiz cúbica, 7 ao quadrado. Isso aqui, se você fosse escrever na forma de fração, tá? Colocando o expoente fracionário. Então, ia ficar 7 elevado a 2 terços. A 2 terços, né? Isso.
7 elevado a 2 terços. 7 elevado a 2 terços. Vezes 2 elevado ao mesmo índice, que é, já ia ficar vezes 2 elevado a 2 terços. Sim. Tudo bem aí? Até aí? Como está com o mesmo expoente, eu posso multiplicar 7 vezes 2. 7 vezes 2 vai dar 14. Sim. A resposta final vai ficar 14, ou melhor, né? De 14 ao quadrado. Fazendo ao quadrado, né? Raiz cúbica, sem problema. Raiz cúbica de 196. E a resposta final é essa, raiz cúbica. Você fez 14 vezes 14, professor? 14 Vai dar vezes 14. 196? Como fica 14 ao quadrado, você pode colocar 14 vezes 14 no final. Então você vai. Tá. Você primeiro simplifica, vai igualar o expoente aqui. Aí depois, como 14 está elevado ao quadrado, raiz cúbica de 196. Certo. Tudo bem aí? Tudo? Nesse aqui, ó, ele faz o contrário, né? O que é fazer o contrário? Você tem que pegar e entender que você tem que igualar. O 7 está aqui e o 7 está aqui. Só que aqui não tem o 2. Não é verdade? Então, o que a gente pode fazer? A gente pode e fazer ele 10 ao quadrado. Então, aqui, assim, de 10 ao quadrado vezes raiz sétima de 2 ao quadrado. Ficou igual, né? Raiz sétima ao quadrado, raiz sétima ao quadrado. Se faz 10 vezes 2, 20. Toda vez que iguala, né? Vai ficar igual. Então, daí você igualou o índice, igualou o expoente, você pode usar a propriedade lá da divisão, né? No caso aí. Então, aí já não pode fazer a multiplicação. Desculpa, tá? Aqui não é multiplicação, não. Olha eu errando o sinal aí, Bento. Me corrige aí. Um erro de sinal deu 10 na prova. Há alguns anos atrás aí. Mas, né, então, com o sinal a gente tem que tomar cuidado. Aí não é 10 vezes 2, é 10 dividido por 2. Vai ficar raiz 7, raiz sétima de 5 ao quadrado. Mais 5 ao quadrado é 25. Final, raiz sétima de 25. E aí termina. Ele pediu para escrever por meio de raiz sétima de 5. Beleza? Né? Aí, não entendeu, eu tento fazer de novo. Infelizmente, como é raiz, os programinhas do Word, o Excel ainda tem um pouco mais de recurso, né? Mas é bem complicado porque eles não têm, tem que ter um editor, né, de raízes aí. E o do Word é muito ruim. Nesse último aqui, era aqui raiz quadrada. Como é raiz de raiz, raiz sexta, é o mais simples do ABC. Multiplica lá os índices da raiz sexta de 10. Aí termina aí. Isso. Ok? Beleza. Ok. Aí tem um outro lá, né? O gestor transformou a raiz da raiz. Primeiro ele multiplicou os índices e fatorou os índices. Por exemplo, aqui, tudo isso aqui, raiz 24, e o 8 são múltiplos de 8, 2. E aí, raiz por 2. Ele falou, qual propriedade da radiciação Paulo usou? Ele usou a propriedade de A multiplicar. segunda e a quarta? Oi? A A segunda e a segunda e quarta. a quarta? Ah, eu não lembro da ordem, mas... Então, vou dividir o índice. Isso mesmo. Primeiro ele usou a quarta. Então, ele usou a quarta, fatorou, que não mostra aqui, que não tem propriedade, né? Mas o que ele fez?
a quarta propriedade. As raízes. Quarta propriedade. E o 26, que não é uma propriedade, então ele fez propriedade 26, ele ficou 2 à oitava. Aí usou a segunda propriedade, que foi a de simplificar a raiz com potência. Então foram essas mesmo, tá? A segunda e a quarta, ordem alterada. A primeira quarta fatorou, depois a segunda. Aí ele fala aqui, então o primeiro passo aqui, multiplicar 9 vezes 6. 9 vezes 6 dá 54. 54. Vou continuar escrevendo daquele jeito, mesmo sem o recurso da gente. E eu vou tentar, depois, mais para frente, deixar um jeito de um editor para a gente ir colocando aqui. Então, vai ficar de um jeito meio rústico aqui, vai ficar. Vou colocar assim, ó, raiz 54 de fatorando 512 dá 2 à nona. Certo? Ó, o 256 aqui que ele fatorou, eu dou de novo. Vai ficar. Para não precisar fatorar, Sim. porque esse 2 é o dobro, né? Ele está chegando agora aqui, deixa eu admitir ele aqui. Então, fazendo aqui essa fatoração, vai ficar raiz 54 de 2 à nona. Beleza? Dividindo, né? Sim. Professor, Oi. como eu vou saber qual número colocar dentro da raiz sem ser como exemplo de cima? Você sempre vai fatorar, que nem aqui, ó, o 243, sim, né? Se você fatorar o 243, peraí que eu tenho que dar um stop. Então, voltando aqui no Word. Ó. Então, você tem lá o 243, certo? Então vem a tela do Word aí? Sim. Sim. Então, você vai lá, 243. Só vou pegar um negocinho aqui para ficar parecendo que eu estou fatorando no caderno aqui, tá? Então, 243. Aí eu vou... Não, né? Talvez marcar o idioma dela na segunda. Corrigir? Terminar? Para terminar de corrigir. Eu deixo mais elaborado aí alguns já pronto. Eu achei que é fácil para fazer pela raiz, né? Colocar raiz no Word. Me enganei mesmo. No outro que eu tinha, o Word anterior era mais fácil. Mas beleza. Então, ó, pegando lá o 243. Então, 243 é igual a 3 elevado. Quando eu escrever 243, vou voltar lá para compartilhar. Então, naquele vídeo que a gente estava vendo, não tem nada a ver de comprar, não. Não vou comprar o Zoom, não. Quando está terminando a aula, ele pede para ficar comprando o Zoom aí. Estou podendo, não. Então, ó, deixa eu só continuar esse aqui, depois eu faço o próximo, tá bom? Então, nesse aqui, ó, ficou raiz 54 de 2 à nona. Por que 2 à nona? Porque eu fatoro 512, vai aparecer no final, tá? Divide, né? Você pega e divide o 54 da raiz. 4 dividido por 9 vai ser raiz sexta. Raiz sexta. De 2. Nesse caso aqui, ó, nesse próximo aqui, como que ia ficar, né? Eu tenho que editar, apagar o aqui. Então, aqui, ó, se você multiplicar, ó, aqui o índice é 5. Aqui, quando não tem, é 2. Então, 5 vezes 2 vai dar 10. 10. Vou ficar raiz décima de... Lembra que a gente fatorou 243? Sim. Deu 3 elevado a 5. A quinta, certo? A quinta. 3 elevado a 5. Então, ficou raiz décima de 3 à quinta. Divide por 5. Por que eu vou dividir por 5? Porque o 10 e o 5 dá para dividir por 5. Se eu dividir por 5, vai ficar o quê? Aí eu vou colocar a segunda, tá? Raiz quadrada de 3. Então, você tem sempre que multiplicar os índices e fatorar o número que está dentro. E aí, depois, você vai ver se dá para multiplicar. Se o índice e o expoente forem múltiplos de um mesmo número, você vai dividir por esse número aqui. No caso aqui, o 54 e o 9 é múltiplo de 9.
Nesse aqui, o 10 e o 5 é múltiplo de 5, então eu dividi por 5. Então você sempre simplifica, como se estivesse simplificando uma fração. Tem que simplificar o índice e o expoente. Tudo bem? Tudo bem. E aqui qual a propriedade usou? Usou a quarta e a segunda propriedade. É segunda. A segunda e a quarta. Uhum. E além disso, a propriedade de fatorar o número aqui. Ok, gente? Certo. Sim. Ok. Exercício 3. Calcule a área do quadrilátero. A área é lado vezes lado, certo? Ia ficar raiz de Certo. 10. Vezes raiz de 10. Raiz de 10 vezes raiz de 10. Quanto que dá raiz de 10 vezes raiz de 10? Raiz de 100. E quanto que é raiz de 100? Raiz 10. 10 vezes raiz de 10. Nesse caso, ia ficar raiz de 10 ao quadrado, não é verdade? Como ia ficar igual, né? Ia ficar igual, ia ficar assim, ó. Raiz quadrada de 10 ao quadrado. Raiz quadrada de 10 ao quadrado, corta, sobra quem, né? O número 10. Então, a resposta aqui ia ser 10. Tá? Raiz quadrada de 10 ao quadrado. Ou raiz de 100. A raiz de 100 é 10. Nesse caso, ele usou essa propriedade aqui, ó. Que eu não vou lembrar o número mesmo, né? Mas ele usou a propriedade, eu acho que é a primeira propriedade de você poder cortar o índice com o expoente. Ó, raiz quinta de 2 à quinta. Sobrou só o número 2. No exercício nosso ficou raiz quadrada de 10 ao quadrado. Né? Como os índices são iguais, você corta e sobra só o número que está dentro da raiz. Então, nesse exercício, você poderia usar essa ideia da primeira propriedade. Né? Ia ficar 10 vezes 10, 10 ao quadrado. Raiz quadrada de 10 ao quadrado. Corta os quadrados, sobra só o número 10. Nesse outro aqui, ó. Nesse outro exercício B, não dá porque são diferentes os números. Não dá para usar a propriedade. Mas aí o que vai acontecer aqui? Aqui vai ficar é raiz quadrada, só que eu vou escrever só a raiz, tá? Raiz de 8 vezes raiz de 5. Os índices são iguais, não são? Sim. Então, isso aqui fica raiz de 40. Raiz de 40. Fatorando 40, vamos fatorar lá no Word. Eu tenho sempre que dar um stop share para entrar na outra aqui no Meeting que a gente vai passar a usar, vai ficar mais prático aí, né? Então aqui, ó, né, fatorando o número 40. As meninas estão muito quietas aí, se tiver alguma dúvida tem que falar, hein, gente? Raiz de 40. Então, ó, fatorando o 40. 40 dividido por 2, 20. Dividido por 2, 10. 10. 10, 5. Dividido por 2, 5. Dividido por 5, 1. Nesse aqui, ó, o que aconteceu? Ó, não dá para fazer parzinho aqui embaixo, mas tem um parzinho de 2 aqui. Esse parzinho de 2... Tá, o parzinho aqui do 2, ó, ele vai sair para fora aqui da raiz. Então, eu vou ter um número 2 aqui fora. Esses outros aqui, eles não formaram parzinho. Os dois estão dentro. Eles continuam dentro, mas continua o 2 e o 5, né? Que 2 e 5 vai dar 10. Então, esses aqui, ó, que acabei pintando eles todos e eles sumiram, né? Mas não era essa a ideia. Aqui, ó. Então,
Quem forma parzinho, sai da raiz. Quem não forma, continua dentro. Então, o 40, né? A raiz de 40 é igual a 2 raiz de 10. Tá? Certo. Então, vai ficar Certo. raiz de 40 é igual a 2 raiz de 10. E essa é a resposta que vai ficar lá no final do exercício lá. Aham. Copiar. Deixa eu voltar lá para o nosso livro didático. Voltei para o mesmo lugar. Essa é a inimiga da perfeição. Aí, voltar ali. Então, aqui, quando você fatorar, né, a raiz de 40, raiz de 40 é igual a 2 raiz de 10. Então, termina aí. Raiz de 8 vezes raiz de 5 dá raiz de 40. Fatorando a raiz de 40, 2 raiz de 10. Ok? 2 Ok. raiz quadrada de 10. Bem, vai acabar a aula, tá? Vai acabar o tempo da